Como a minha família era de classe baixa e rica, eu era conhecido no meu círculo pelas minhas palavras e ações cautelosas, e ninguém ousava ofender. Quando a irmã mais velha da família Santos me confessou abertamente o seu amor, vi o olhar assassino do seu namorado de infância, o príncipe. Fugi rapidamente, dizendo que algo de urgente tinha acontecido em casa. Arrumei as malas imediatamente e voltei para as montanhas para criar porcos. Só me atrevi a voltar depois de saber que a irmã mais velha estava com o príncipe. Inesperadamente, assim que saí da estação, uma figura encantadora saltou para os meus braços. Uma voz suave e ligeiramente triunfante soou nos meus ouvidos. João, apanhei-te. Não pode escapar desta vez. 1. Graças à excepcional perspicácia empresarial do meu avô. Ao 1 ano de idade, a nossa família juntou-se com sucesso ao grupo dos ricos. Mas não importa como nos comparamos, somos sempre os piores. Para manter este estatuto quase inexistente dos ricos, fomos avisados desde pequenos para sermos cautelosos nas nossas palavras e ações, para nunca ofender ninguém. Todos os dias, recitávamos em silêncio prosperidade, adversidade, adversidade 800 vezes. Como principais membros masculinos da nossa geração, o meu primo e eu embarcámos numa carreira multifacetada de espionagem que durou mais de 20 anos. Não ousávamos ofender um único jovem, homem ou mulher, para garantir que não tomávamos o lado errado. Quando surgia um conflito, separávamos-nos imediatamente, cada um tomando um partido. Mantínhamos as coisas equilibradas e equilibradas, para garantir que não éramos afetados pelos infortúnios da elite, para salvaguardar o nosso estatuto conquistado com tanto esforço. Originalmente, depois de me formar na universidade, deveria assumir o negócio mais marginal da nossa família, a criação de porcos. A partir de então, deixaria a minha cidade natal, longe dos conflitos, para ser um playboy rico e de espírito livre nas montanhas. Mas quando estava prestes a sair do portão da escola, fui mandado parar. Nessa altura, estava no meio de uma discussão acesa com o meu primo Pedro sobre a propriedade da exploração de porcos. Fora isso, não quero nenhum dos outros bens da família e nunca mais vou discutir contigo. Prometi sinceramente. Quem diria que Pedro não cederia? Irmão, tu és inteligente. A prosperidade da família ainda depende de ti. Talvez, se trabalhar arduamente, possa até tornar-se uma estrela em ascensão no mundo dos negócios. Não vou discutir consigo por causa dessas fortunas. Venha apenas visitar-me durante as férias. Será que ele achava que se tornar uma estrela em ascensão era assim tão fácil? Esta é a sociedade moderna, não o reino da imortalidade. Irmão, não seja tão modesto. Eu assumo as dificuldades. Dei-lhe uma palmadinha no ombro e corri os 100 metros até ao portão da escola, pronto para deitar a cautela ao vento. Fraternidade de irmãos. Quem se apresentar primeiro leva. Só um insensato desejaria herdar a propriedade da família. Se acidentalmente ofender alguém e causar problemas à família, pode até ser expulso da árvore genealógica. É melhor ir embora e ficar livre, faça o que quiser. O Pedro perseguiu-me por trás, com a boca cheia de palavras doces. Quando estava prestes a correr livremente, fui bloqueado por uma multidão reunida junto ao portão da escola. Não me importando de observar a agitação, levantei o pé e tentei contornar. Para minha surpresa, alguém na multidão gritou: "O João está a chegar." E automaticamente abriram caminho. Confuso, segui o fluxo de pessoas. No final da multidão havia um lindo mar de flores. Maria, uma jovem notória e arrogante da comunidade, estava em frente ao mar de flores com o seu vestido. A saia sereia do seu vestido de cetim cor champanhe abraçava-lhe a cintura e as ancas firmemente, enquanto caminhava, roçava o chão como um rabo de peixe, a fenda revelando ocasionalmente o seu tornozelo esguio. Fiquei paralisada por momentos, observando os passos de Maria aproximarem-se e as palavras: "O João está a chegar." A minha mente acelerou. Ela vem atrás de mim. Sabe, o avô avisou-nos repetidamente para não nos metermos com estas mulheres ricas. Disse que não precisávamos de jovens como nós para bajular a classe alta e contribuir muito para a família. Não esperávamos ser favorecidos por alguma jovem rica e contribuir para o desenvolvimento da família Silva. Ele simplesmente esperava que não provocássemos estes seres celestiais, para que não retaliassem contra a frágil propriedade da família Silva no futuro. Ao ver a Maria aproximar-se, baixei a cabeça silenciosamente e dei um passo atrás. Ela agarrou-me rapidamente, com as orelhas curadas. "João, eu..." Antes que ela pudesse terminar de falar, interrompi-a. Sorri de desculpa, agindo perfeitamente. "Desculpe, tenho uma emergência familiar. Podemos falar da próxima vez." Quem poderia compreender a dor de nós, jovens mestres das classes mais baixas? Não me atrevi a recusar, nem a concordar. Se recusasse, ofenderia a jovem; se concordasse, o seu namorado de infância, o príncipe, destruir-me-ia. Se a geração mais velha não se esforçar, a geração mais nova nem sequer terá a liberdade de amar. De facto, no meio da minha fuga, avistei o olhar sinistro do príncipe não muito longe. Por dentro, estava grata por ter escapado rapidamente. Caso contrário, quem sabe o que este homem, que adora interromper as pessoas sem pensar duas vezes, poderia ter feito.
2. Pedro, onde estás? Depois de escapar à confusão, ignorei a questão da propriedade da Quinta de Porcos e comecei a implorar freneticamente por ajuda. Antes que pudesse enviar outra mensagem, a mensagem do Pedro voltou. A tua mulher acabou de me interromper e disse-me para te dar um recado. Ela disse que te vai obrigar a ter relações sexuais se não concordares. Onde é que ela, uma menina, aprendeu estas citações mandonas? Quando estava tão ansiosa que me queria prostrar diante da minha avó, já há muito falecida, e pedir-lhe o seu conselho. A mensagem de voz da Maria chegou ao meu telemóvel. Embora soasse suave e gentil, fazendo o meu coração palpitar, o tom estava cheio de ameaças. João, responde-me até amanhã. Se não responderes, obrigo-te a casar comigo. Suspirei e saí do chat. Não era a primeira vez que Maria me confessava o seu amor. A última vez foi há 2 anos, quando ela me parou de repente no campo de basquetebol e me confessou os seus sentimentos. Observei o príncipe prestes a atacar-me e acenei com as mãos vezes sem conta, com o cérebro a mil até que inventei uma desculpa perfeitamente razoável e inofensiva. Não tive uma relação na faculdade. Nessa altura, a Maria apenas assentiu e disse, ok, não é nada. Além disso, tenho-a evitado nos últimos 2 anos. Mal nos vimos. Pensei que fosse apenas um mal-entendido entre ela e o príncipe, que a jovem arrogante tinha esquecido de mim há muito tempo, uma ninguém no seu círculo. Quem diria que ela faria isto de repente hoje? Se ela vier à minha casa amanhã, vou partir-lhe as pernas. Dá-me só a Quinta de Porcos, ok. Digitei furiosamente no meu telemóvel. Vou pedir ao avô para me deixar usar a quinta quando chegar a casa. Ela disse que vai recorrer a algumas táticas se eu não concordar amanhã. Emocionante, consegui ver a expressão divertida de Pedro através do ecrã. Você é bem capaz de fazer a mocinha apaixonar-se perdidamente por si. Se quer saber, simplesmente ceda. Suspirei e pensei em tudo o que fiz na vida para chamar a atenção da Maria. Eu ainda não conseguia perceber porque é que ela estava de olho em mim. Com quem somos nós para nos compararmos? Sorri ironicamente. Ela só achou que era divertido e por capricho. Um desgosto pode levar-nos à falência. Achas que a família Silva aguentaria isso? O tom de Pedro ao telefone era excepcionalmente sério. Ei, sinceramente, não sentes mesmo nada pela Maria? Por algum motivo, a minha mente voltou de repente àquele jantar de beneficência de há muito tempo. Dançava graciosamente com um vestido azul claro, cuja bainha ondulava como água. Os seus brincos balançavam enquanto ela olhava para mim. Naquele momento, senti como se as luzes do quarto não se pudessem comparar ao brilho dos seus olhos. Suprimindo a sensação de ardor no coração, não respondi ao Pedro. A Maria, no entanto, vendo que não respondi, enviou-me várias outras mensagens de voz. João. Agora. Agora mesmo. Responda imediatamente. Já percebi. Ou morre-se. O súbito aumento de volume magoou-me os ouvidos, e havia um toque de maldade deliberada no seu tom. Suspirei, impotente, e tentei argumentar com ela. Senhora Maria, talvez não nos tenhamos visto muito, mas eu tenho muitos defeitos. Antes que pudesse escrever a palavra seguinte, as mensagens de voz da Maria continuaram a aparecer. Quem disse que não era suficiente? Além disso, quem não tem defeitos? Eu simplesmente gosto de ti. Quero que sejas o meu marido. Vendo que não conseguiria ir mais longe, concordei relutantemente, preparado para enrolar o máximo possível. Podes dar-me um tempinho. A Maria finalmente parou de reclamar e enviou-me um emoji fofinho, claro. 3. Quando o Pedro chegou a casa, eu tinha acabado de sair do escritório do avô. Surpreendentemente, não ficou zangado comigo, apenas me olhou calmamente. O avô concordou. Por enquanto, abanei a cabeça. O avô disse que precisa de nos avaliar melhor quanto a arranjos futuros. Eu sabia, riu-se Pedro. O velho é astuto como um canalha. Não tomaria uma decisão tão fácil. Pensando naquela figura desonesta no escritório, suspirei. O avô disse que precisamos de fazer uma rotação para o nível de base. Encolheu os ombros, indiferente. De qualquer forma, é tudo trabalho a tempo parcial, por isso não importa. Quando é que vai embora? Amanhã. Tão cedo. Pedro resmungou. És mesmo como a esposa querida do romance que foge. Espera até estar nas montanhas e deita o telemóvel fora, fingindo que não tem sinal. Aí a mocinha não te vai conseguir encontrar. Revirei-lhe os olhos, não disse nada e voltei para o meu quarto para fazer as malas. O Pedro deu-me conselhos enquanto me ajudava a fazer as malas. Que tal eu ir convencer o príncipe a levar-te para as montanhas porque está chateado contigo, dando-lhe a oportunidade? Dizer-lhe para segurar firme. A minha mão parou, sentindo-me de repente um pouco chateada. Tanto faz. Depois de expulsar o Pedro do quarto, dirigi-me à varanda e acendi um cigarro. Por que é que a nossa família tem de ser tão rica? Não seria ótimo ser rico nas montanhas? Eu podia ser muito arrogante. Diferente de agora, quando todos podem ser arrogantes comigo.
Parece que ser rico nem sempre é uma coisa boa. Quando finalmente me apercebi de algo, a videochamada do WeChat da Maria chegou de repente. Quando eu estava prestes a fingir que não tinha visto, ela enviou uma mensagem. Parecia que ela tinha adivinhado o que eu estava a pensar. João, se não atenderes, vou à tua casa e bloqueio-te. Assim, quando a videochamada recomeçou, resignei-me e coloquei a chamada na mesa ao meu lado. O que se passa, menina? Uma voz choramingou ao telefone. Este não é o velho mundo. Por que é que me está a chamar senhorita? Chame-me pelo meu nome, idiota. A reprimenda quase delicada deixou-me a boca seca. Pare com isso. Quem está a causar problemas? A voz do outro lado da linha elevou-se de repente. João, por que é que não te consigo ver? Que falta de educação da sua parte nem mostrar a cara quando está a falar comigo por vídeo. Que menina irracional. Atendi o telefone com relutância, mas no momento em que vi a pessoa do outro lado do ecrã, congelei. As minhas orelhas estavam quentes da ponta à parte de trás. Virei a cabeça rapidamente, com a voz trêmula. Maria, tu, veste. É assim que se deve usar, Maria corou levemente, murmurando baixinho, com a cabeça baixa. Dizem que os homens adoram pijamas de renda. Então, ela olhou deliberadamente em redor, encarando o ecrã atentamente, e perguntou, não te seduzi. Fiquei tão atordoada com as suas palavras que fiquei sem palavras. Levei um bom tempo a encontrar a minha voz. Maria, não tens vergonha. Maria corou das bochechas ao pescoço. Os seus olhos eram evasivos, mas o seu tom manteve-se severo. Você, como pode ser tão ingrato? Esforcei-me para encontrar alguém. Ai! Ela parecia ter descoberto de repente um novo mundo, os seus olhos brilhavam como pequenas estrelas. João, chamaste-me pelo meu nome. 2 vezes. A sua mente estava realmente cheia de reviravoltas. Mas não. Antes que eu pudesse falar, ela fez beicinho e abanou a cabeça. O meu nome completo é muito desconhecido. Está a ficar tarde. Vá para a cama. Suspirei, impotente. Que tal chamar-me Jojo, ou Jojo? Ela ignorou as minhas palavras anteriores. Assim temos os nossos próprios nomes. Isto não é bom. João. Ela levantou a voz deliberadamente, mas a última sílaba tremeu, e rapidamente acrescentou entre dentes, chamem-me Jojo ou chamem-me esposa, escolham. Está a forçar-me. Tentei argumentar com ela. E então? Eu podia ser ainda mais insistente. Está bem, desligue agora. Não quero ouvir uma palavra do que estou a dizer. Encontro-te amanhã de manhã e beijo a tua boca fria até a deixar em pedaços. Bandeira. Enquanto as pontas de cigarro caíam no chão, seguiu-se outra linha de perguntas. Jojo, não gostas mesmo de renda? Gosta de coelhinhas? Desliguei o telemóvel silenciosamente, saí da cama e tomei um banho frio. Nunca imaginei que as mulheres e o dinheiro se pudessem tornar um problema tão grande, por vezes. 4. Observando as montanhas a aprofundarem-se, confirmei com o motorista. Sim, era o mestre Wang, meu conhecido de infância. Ele não me estava a levar para Myanmar. Finalmente, à medida que fui ficando cada vez mais insegura, o carro parou. Olhando para o verde infinito à minha volta, não pude deixar de reclamar. A nossa família gera um negócio com integridade. Dizemos naturalidade, e é assim que funciona. Antes que eu pudesse ficar parada, o Pedro ligou. Caramba, estou tão impressionada com a sua filha mais velha. Ela ligou-me 800 vezes esta manhã. A voz de Pedro estava estranhamente embargada. Ela disse que não me conseguia encontrar e queria fazer-me passar por maus bocados. Por que é que quer que eu fique mal visto? Pela minha vida. Pedro enfureceu-se. Como é que uma miúda como ela pode agir como uma bandida? O que é que isto tem a ver comigo? Fiquei chocada. Eu presumi que a Maria desistiria se não encontrasse ninguém, mas ela era tão agressiva. Ela tem mais alguma coisa a dizer. Interrompi as acusações do Pedro. Se Maria se zangasse, o seu irmão mais velho, que a idolatrava como um patriarca, expulsava-nos. Pedro conteve a emoção, semicerrou os olhos e ironizou. Está bem, eu aguento. Não abra o seu telefone antigo. Vou bajular o príncipe esta tarde e pedir-lhe que intervenha. Algo não parece estar bem. Quando abri o meu telemóvel antigo e vi as mais de 99 mensagens da Maria, as pálpebras tremeram. As mais de 99 mensagens estavam repletas de videochamadas e vozes frenéticas. As últimas palavras fizeram-me estremecer. João, estás outra vez a pregar-me partidas. É melhor não me deixar apanhar-te, ou serei incompetente se conseguires sequer correr um parquímetro. Vou obrigá-lo a amar hoje. Embora houvesse montanhas entre nós, a voz zangada da Maria parecia tão próxima. Ela está a agir como uma verdadeira princesa. Respirei fundo. Pedro, por favor, continue com o bom trabalho. Nos dias seguintes, o Pedro não entrou em contacto comigo, com receio que o Tiago o fosse buscar.
Além de aprender com o responsável da fábrica como criar porcos utilizando linhas de montagem científicas avançadas, passo o resto do meu tempo a admirar a vegetação exuberante e a fazer caminhadas. Mas há momentos em que me arrependo. Por exemplo, neste momento, de pé no chiqueiro, a remover estrume. Na verdade, acho que ser discreto na cidade é muito bom, pelo menos consigo comer e beber bem. Desde que o meu avô telefonou e me incentivou a suportar as dificuldades a nível local, tenho acordado antes do amanhecer. Depois de cuidar dos porcos durante o dia, aprendia sobre a criação de animais. À noite, aprendi a gestão com o gerente da fábrica e escrevia um resumo diário para o meu avô. Pedro, como vão as coisas? Comecei a incentivar o Pedro todos os dias. Algumas dificuldades são realmente insuportáveis, mas percebi que não tinha de as suportar sem elas. Após 6 meses de trabalho físico excruciante, Pedro disse-me finalmente que o príncipe tinha perseguido Maria com sucesso, e que estavam juntos, para que eu pudesse ir para casa. Ótimo, finalmente posso ir para casa, respondi distraidamente, sentindo uma pontada de ansiedade. Não era isso que eu queria. Depois de fazer as malas rapidamente, mal podia esperar que um carro me fosse buscar, por isso peguei no trator de um habitante da aldeia e fugi pelas montanhas até ao aeroporto. O cheiro a estrume de porco era tão forte que não consegui aguentar nem um dia. Quanto tempo falta para chegar? O Pedro de repente enviou-me uma mensagem, e eu fiquei intrigada. Será que está possuído? Por que é que ele está tão preocupado comigo hoje, perguntando constantemente quanto tempo vou demorar a chegar? Já não tinha enviado as informações do voo. Após a aterragem, procurei o Pedro, perguntando-me, onde está ele? Não disse que me vinha buscar. Inesperadamente, uma figura pequena veio correr de longe, atirou-se para os meus braços e abraçou-me com força. João, apanhei-te. Ela pôs-se em bicos dos pés e sussurrou-me baixinho ao ouvido, a sua voz suave e tingida de triunfo. Seu patife, não vai conseguir escapar desta vez. 5. Só recuperei do choque quando os guarda-costas da Maria me levaram para dentro do carro. Como é que ela sabia as informações do meu voo? Eu não contei só ao Pedro. Onde está o outro gajo? A Maria não está com o príncipe. A minha mente estava a mil. Como se sentisse a minha confusão, a Maria mandou o motorista conduzir e passou-me o braço à volta da cintura. O Pedro mentiu-te. Eu não gosto daquele desgraçado do Tiago. Não cumpres a tua palavra, ela soltou-me, com as mãos na cintura e o rosto um pouco vermelho de raiva. Por que é que me evita sempre? Às vezes queria mesmo ser surda e muda. Assim, poderia evitar qualquer situação social. Foi um mal-entendido, sorri, impotente. Estava mesmo a trabalhar na base. Aconteceu de repente, por isso não tive tempo de te contar. A Maria parecia ainda mais irritada. Ai, João, ouve isto. Estou a forçar-te a fazer amor comigo. Poderia deixar-te inconsciente e trancar-te. Maria, o que gostas em mim? Suspirei fundo e expus tudo. Primeiro, não combinamos. Não me atrevo realmente a casar com alguém acima da minha posição social, e a sua família não aprovaria, definitivamente. Segundo, és tão bela, devias encontrar um homem digno da tua beleza. Terceiro, conhecemos-nos tão pouco, pode não perceber que tenho muitos lados desagradáveis. Quarto. Outro. Maria levantou a voz. João, vais subir ao palco para fazer um discurso. Tantas coisas. Pare com isso, não quero ouvir. Talvez a sua família tenha ficado rica e ainda não saiba, sorriu ela com uma piscadela de olho. É tudo uma questão de amor forçado neste mundo. Maria, encarei-a seriamente. A sério, pare de me provocar. Maria, fez uma pausa e depois mordeu o lábio, como se estivesse prestes a deitar a toalha ao chão. Não estou a brincar. Além disso, casar comigo tem tantas vantagens. Posso levar todos os bens da minha família como dote. Há 2 anos, convenci o meu pai e o meu irmão de que não me casaria com mais ninguém para além de ti. Tudo o que preciso é da tua aprovação. Não é ótimo? Senhorita, atreve-se a dar-me, mas não se atreve a pedir. Antes que eu pudesse abrir a boca, a Maria continuou a abraçar-me e a agir de forma coquete. Oh, João, dá-me o braço a torcer. Eu sou uma boa menina, tenta, eu sou muito boazinha. Vendo a minha falta de reação, voltou a ficar zangada. Estás a ver esta estrada de montanha lá fora? Vou trancá-lo e obrigá-lo a amar-me. Até gostares de mim. Se ainda não gostar de mim, vou mandar o meu irmão retaliar. Tu vais desaparecer da cidade. Olhei para ela, mas no final não consegui dizer nada. As falas da mulher má fluíam naturalmente, sem um único olhar para o telemóvel. Ótimo, um homem adulto como eu está a ser mantido refém por uma rapariga. Nunca imaginei que uma jovem fosse tão suscetível a isso. Passei os últimos 2 dias a explicar-lhe seriamente várias disposições legais, ética e valores, mas ela ignorou-os. Isso é inútil, João. A razão é a última coisa com que nós, raparigas, nos preocupamos.
Ela arranjou um pouco de comida para mim, sem sequer olhar para cima, o seu tom tingido de paranoia. Não podes ir a lado nenhum até te apaixonares por mim, hein? Ok, eu gosto de ti. Eu concordei relutantemente com ela. Quem se importa? Vamos sair primeiro. Se alguém soubesse que fui preso e obrigado a fazer amor com uma rapariga, estaria a morrer de rir. A sério. Maria largou os pauzinhos, com uma expressão brincalhona no rosto. Então beija-me. Quero um beijo de língua. Fiquei completamente atordoado. Maria zombou. João, és homem. Porque deixaste aquele desgraçado do Tiago seduzir-me. Se ele não tivesse ficado tão assustado que correu para me contar, eu não saberia que eras capaz de uma coisa destas. O meu queixo quase caiu no chão. Este príncipe é louco. Não me estava a olhar de forma sinistra então. Além disso, a Maria confessou-me os seus sentimentos e depois ele ameaçou-me para me afastar dela. Como é que eu pude ter tido tão boas intenções, só para ele se virar e fazer coisas tão traiçoeiras? O que fizeste ao Pedro? Ao vê-la cada vez mais irritada, prestes a explodir, mudei de assunto. O Pedro não me teria enganado sem alguma batota. Ela deve ter-lhe feito alguma coisa. O que posso fazer com ele? A Maria mordeu um pedaço de carne com ressentimento. Ele é muito fixe, como o paraíso na terra. Franzi a testa. Devolva o meu telefone para que eu possa verificar e dizer-lhe que está em segurança. Se não, o Pedro pode chamar a polícia se não atender a chamada. Irmão, disse Maria calmamente, os teus truques não vão resultar. Se tentares de novo, acorrento-te. Por fim, acrescentou com veemência, sou muito esperta. Observando o seu comportamento agressivo, achei-o até cativante. Nos dias seguintes, a Maria ficou colada a mim quase o tempo todo. Aproveitei o tempo que ela passou comigo a explorar o jardim para observar o terreno, mas era realmente vasto. Não me conseguia virar e não conseguia encontrar uma saída. Pergunto-me onde é que a Maria encontrou este lugar, para além de todos os edifícios. Porque há tantos quartos no prédio onde estou detida. Este é um hotel temático convertido. Cada porta tem um estilo diferente. Para além das pessoas que vêm trabalhar, a Maria parece ser a única no prédio onde estou detida. Ela não está com medo. Viver sozinha numa casa tão vazia. Uma noite, a Maria disse que havia estrelas cadentes lá fora e insistiu em levar-me ao terraço para as observar. Fingi que me estava a divertir enquanto observava os arredores. Como pode este lugar ser tão grande? Eu nem conseguia fugir. Não é à toa que a Maria não me algemou. Ela tinha tanta certeza de que eu não conseguiria escapar. Mas a família dela não se preocupa com ela. Ela está comigo todos estes dias e nem perguntaram. Estou desaparecida há tanto tempo, a minha família não me procurou. O que é de errado com o Pedro? Enquanto eu refletia sobre isto, a Maria olhou para o céu e, de repente, sussurrou, João, não gostas mesmo de mim? O luar, antes tranquilo, ondulou. Ao ver o seu rosto algo perdido, uma pontada de dor tomou conta do meu coração. Não suportaria recusá-la como antes. Não. Duas pequenas faíscas pareceram cair-lhe nos olhos, acendendo-se instantaneamente. Então gostas de mim? Perante aquele rosto expectante, respondi, sim. Ah, não. Recuperando os sentidos, tentei apressadamente afastar a mão. Inesperadamente, a Maria já me tinha abraçado com força, com os olhos vermelhos e um fio de lágrimas persistentes na voz. Ana, João, seu grande idiota. Não sabe quanto tempo esperei por este dia. Não chores. Vi as suas lágrimas prestes a cair e não pude recusar. Não era eu que estava preso. Menina, por que está chorando? É como se eu fosse quem a aprisionasse e intimidasse. Irmão, Maria baixou os olhos, com as lágrimas a escorrerem pelas pestanas. Estou tão feliz. No momento seguinte, uns lábios macios roçaram a minha bochecha e ouvi a sua voz ligeiramente trêmula. Amo-te muito, irmão. Fiquei um pouco perturbado com estas palavras e ações diretas e rapidamente desviei o rosto. Não vi o brilho astuto e triunfante nos seus olhos. 7. Bom irmão, fica comigo mais um pouco. A Maria importunou-me, olha as estrelas, são tão bonitas. De qualquer forma, não quero ir para a cama. Desde que, de alguma forma, não a recusei naquele dia, a Maria agarrou-se ainda mais a mim. Ela caminhava comigo, observava as estrelas comigo, cozinhava comigo e até ficava comigo enquanto dormia. Se eu não tivesse sido um cavalheiro e a tivesse impedido de entrar com a sua roupa de cama, quem sabe o que teria acontecido? Mesmo sendo ela a manter-me em cativeiro, se algo se espalhar, quem acreditará que fui eu a impor-me? Maria, para com isso, aproveitei a oportunidade para sussurrar. Vamos voltar. Vamos ter uma relação normal, ok? Não, recusou ela sem pensar duas vezes. A não ser que prove que realmente me ama e quer ter um relacionamento. Como é que se prova isso? Franzi a testa, confuso. Quer que jure por Deus? Claro que não, ela virou-se e montou-me,
a sua mão guiando-me gentilmente para cima. Irmão, sente. Ele treme. Maria, disse eu, com a expressão sombria, a voz um pouco rouca e as orelhas já vermelhas. Não brinque comigo. Com o que é que estou a brincar, disse ela, com um sorriso malicioso nos olhos, a sua respiração quente encostada à minha orelha. Meu irmão, não estás mesmo a sentir nada. Porra. Maria, isto é lá fora. Cerrei os dentes. Os olhos de Maria já estavam cheios de lágrimas, e gemeu baixinho, irmão, ninguém virá. Este lugar pertence apenas a ti e a mim. A Maria também pertence só a ti. Isto é assustador para caralho. O chilrear dos insetos parou por um tempo indeterminado, e eu levantei o corpo inerte nos meus braços. Está tudo bem agora. A voz de Maria estava envolta em fadiga, até a última sílaba era fraca, mas as palavras que disse não me enfureceram o suficiente. Não, irmão, não se pode confiar nas palavras de uma mulher. Uma pessoa viva pode morrer por urinar. Decidi aproveitar a fraqueza da Maria esta noite, enquanto ela estava relaxada, e tentei várias formas de escapar. Depois de a deitar e de a acomodar, juntei algumas coisas e saí a correr do prédio. Caminhando numa direção até o amanhecer quase amanhecer, avistei finalmente um muro. No ápice, deitei os meus pertences fora e comecei a correr, pronto para partir. Não funcionou. Tentei várias outras vezes. Ainda assim, não consegui. Pensei em todo o dinheiro que gastei em ginástica e escalada. De repente, senti-me novamente motivado e cerrei os dentes. Depois de uma subida e escalada tranquilas, finalmente consegui. O meu treinamento valeu a pena. 8. No entanto, depois de escalar o muro e caminhar durante algum tempo, não encontrei nada além de floresta. Não admira que a Maria estivesse tão confiante em não me trancar. Como é que alguém poderia escapar daquela maneira? Onde é que ela encontrou esse lugar? É alguma floresta primitiva? Se houvesse uma pequena descida de altitude, tudo bem. Poderia simplesmente continuar a descer e talvez encontrar a saída. Mas o terreno plano tornava impossível começar. As árvores eram tão densas que não conseguia perceber qual era qual. Tentei voltar para trás, mas não conseguia encontrar o caminho de volta. Depois de lutar um pouco, suspirei profundamente. Esqueça. Estava a pensar em voltar a casa a correr e contar à minha família. Agora acabou. Levava um raspanete quando merecesse e uma sova quando merecesse. Depois de terminar, daria uma explicação à rapariga e deixaria os meus sentimentos claros. Quem diria que o meu plano falharia na primeira etapa? A Maria deve ter reparado que eu tinha desaparecido, certo? Ela devia ter conseguido encontrar-me, certo? Sentei-me, tirei comida do saco que tinha trazido e acendi uma fogueira. Devia ter feito uma aula de sobrevivência na natureza para praticar. Considerando que iria demorar bastante tempo, arranjei bastante coisa. Quem poderia imaginar que existia uma floresta tão vasta lá fora? Sentado de pernas cruzadas no chão, a dormitar durante alguns segundos, o som de um helicóptero ecoou acima de mim. Silenciosamente, acrescentei um pouco de lenha à fogueira, tornando-a mais brilhante. Assim, conseguiria ver, certo? De facto, passado um tempo, vi muitos raios de luz a virem na minha direção. Então, um rugido familiar ecoou, João. Maria correu, uma rajada de vento no seu rasto, a voz tremendo incontrolavelmente, sua mentirosa desgraçada. Ao ver o arranhão na minha perna por ter escalado o muro, o seu tom tornou-se ainda mais frio. Queres mesmo deixar-me? Estás disposto a arriscar a tua vida? Olhei para o pequeno ferimento no meu tornozelo e franzi os lábios. Não é assim tão grave. Maria bufou friamente e virou-se. Mesmo quando ela voltou e me aplicou a pomada, franziu os lábios e não disse nada. Desculpe, disse eu, tentando aliviar o ambiente. Maria fez uma pausa enquanto aplicava a pomada, mas manteve-se em silêncio, continuando o seu trabalho. Dizer alguma coisa. Ainda em silêncio, como se tivesse recebido uma droga silenciadora. Depois de aplicar a pomada, levantou-se e saiu. Eu estava furioso e impotente atrás dela. Como pôde esta jovem ser tão irracional? Aprisionou-me e agora sente-se injustiçada. Se ela não me tivesse capturado, teria eu conseguido escapar. Ela ainda está zangada. Quando a Maria voltou, segurava algo na mão. Quando ela se aproximou, exclamei para mim mesma. Menina, não há necessidade, não há mesmo necessidade. No meu nível, não tenho de substituir as correntes do amor forçado por tornozeleiras eletrónicas. A Maria ajudou-me a colocar as pulseiras eletrónicas, com a voz trêmula. João, errei ao obrigar-te a gostar de mim. Mas nós já não. O senhor, odeia-me tanto. Tanto que fugiu na noite anterior. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ela continuou o seu persistente monólogo. Está tudo bem odiar-me, João. Eu não te vou deixar ir, odeia-me até à morte. Ancestral, dê-me uma oportunidade de interromper. Agarrei-lhe o braço e falei francamente, Maria, quero ir para casa contar à minha família, e depois assumir abertamente a responsabilidade por ti. Não gostei de como choraste ontem à noite,
e por que é que não parei? Vendo que ele estava prestes a recusar, levantei-me e abracei-a. Eu sei que és insegura porque a tua mãe te abandonou quando os teus pais se divorciaram quando eras pequena. Maria, estás disposta a acreditar em mim? A pessoa que estava à minha frente enrijeceu instantaneamente, e a mão que pendia ao seu lado tremeu ligeiramente. Após uma longa pausa, ela disse suavemente, está bem. Soltei um suspiro de alívio. A minha esposa parecia fácil de persuadir. 9. Maria Zeng finalmente concordou em parar de jogar o jogo do amor forçado e voltar comigo. Mas ela abraçou-me com força o tempo todo, confirmando repetidamente. Estás a mentir-me de novo. Por que é que eu lhe mentiria? Perguntei, impotente. Mentir-te e depois fazer com que o teu irmão se vingue da minha família e nos leve à falência. Nem pensar, ela encostou a cabeça suavemente no meu braço. Vou trancá-lo no porão. Segurei a testa com a mão, sentindo-me impotente. Onde raio é que esta miúda aprendeu tudo isto? Se disser que sim, fico sempre nervoso. Se disser que não, ela está sempre a inventar novos truques. Irmão, disse Maria, como uma criança irrequieta, como me vais apresentar depois? Baixei a cabeça e pensei. Era um problema real. Namorada. Esposa? Uma mulher que me obrigou a amar. Tens intimidade-me, então ela é minha namorada. Vendo que eu não respondia, a Maria picou-me, tens de dizer que ela é minha namorada. Isto, não é? Antes que pudesse dizer a palavra ok, os seus olhos escureceram e voltou a lamentar. Não suporto a Maria assim, como se a tivesse prejudicado tanto. Ok, corrigi-me rapidamente. Eu consigo lidar com a minha família, mas com a tua. Está bem, continuou Maria, entusiasmada. O meu pai acredita em horóscopos. Ele sabia há 2 anos que os seus horóscopos nos tornavam um par perfeito. Então não se preocupe com ele. Esta família, de verdade. Quando chegámos a casa, o avô olhou para mim, depois para a Maria atrás dele, e finalmente os seus olhos pousaram nas nossas mãos dadas. Você, entre um instante, disse, inexpressivo. A Maria apertou-me a mão, um pouco preocupada. Não vais mudar de ideias quando saíres mais tarde, pois não? João, eu gosto muito de ti. Não se preocupe, dei-lhe uma palmadinha na mão. Vai sentar-te ali e esperar por mim, ok? Abrindo a porta do escritório, baixei-me deliberadamente. Nenhum livro voou. Confusa, entrei e vi o velho sentado no sofá, a sorrir para mim. Ouvi dizer que estava a ser forçada a amar. Levei apenas 1/10 de segundo para saber que aquele desgraçado do Pedro tinha vazado a notícia. Avô, admiti o meu erro, baixando a cabeça. Desculpe, mas nós já. Definitivamente, tenho de ser responsável. Porque estás tão nervoso, pirralhinho, riu-se o velho. Não te deixei namorar porque tinha medo que fosses tão impulsivo e brincasses com os sentimentos dos outros, causando problemas românticos que afetariam a nossa família. Acho esta rapariga simpática e corajosa. Tenho a certeza de que vais casar com ela. Casar. Afinal, é uma família rica. Não é como se fosse casar com alguém de outra família, certo? A Maria quase rasgou a ponta da roupa ao sair. Não pude deixar de a provocar, demonstrando deliberadamente uma expressão frustrada e envergonhada. Ao ver-me assim, levantou-se ansiosamente. O seu avô não concorda. Casar comigo é um bom negócio. Posso ficar com todos os bens do meu irmão e do meu pai. Basta ir falar com ele. Oh, esquece. És muito bom a falar, disse ela, empurrando-me para o lado e correndo para o escritório do meu avô. Vou tentar lutar por isto sozinha. Acontece que as únicas pessoas em quem podes confiar são tu própria e os teus próprios métodos. Interrompi-a, suspirando pela enésima vez. Estás a mentir, querido? Já te disse tantas vezes para não seres tão impulsiva. A Maria fez uma careta. João. És um mau rapaz. É, segurei-lhe a mão. Sou mesmo. Ela ficou em silêncio por um momento antes de me picar e sussurrar, acabaste de me chamar querida. Sim, disse eu, sorrindo para ela. Bem, as suas orelhas curaram, vais ter de gritar assim a partir de agora. Se gritares errado uma vez, eu faço-te pagar. Ah. Como tenho de pagar? 10. Depois dessa última vez, a Maria e eu entramos numa relação relativamente normal. Mas a minha mulher parece ter lido muita literatura e Ender. Quer estar connosco sempre que tem tempo livre e até nos envia mensagens constantemente através do WeChat, mesmo quando não estamos pessoalmente. Não é assim tão mau, digitou Pedro, agarrando o telemóvel, sem sequer olhar para cima. No passado, teria sido extremamente contra a jovem, mas agora só diz coisas boas sobre ela. Algo está errado. Muito errado. O que fizeste nas minhas costas? Olhei para ele, sem perder um único pormenor. Pedro finalmente olhou para cima, com uma expressão um pouco estranha. Não, nada.
Está a gaguejar, e não é nada. Cruzei os braços e olhei em redor. Não consegue viver sem dizer a verdade. Caramba! És tão desprezível, exclamou Pedro. Eu vou contar-te, vou contar, não vou. Bem, quando estava a criar porcos, disse ele, olhando para mim com cautela. Fui ver o jovem mestre mais velho, mas quem diria que ele me trairia? Mal tinha falado quando ele se queixou a alguém. E então o que aconteceu? Fiz-lhe um gesto para que continuasse. Depois queria ligar-te para discutir contramedidas, mas a jovem é tão boa a manipular as pessoas. Respirei fundo. Vamos diretos ao assunto. Ela apresentou-me uma namorada, disse João, desanimado. Sabes, se eu gostar de alguém, subo até às estrelas e crio-a. Então vais fazer o que ela te disser, independentemente da minha vida ou morte. Elevei a voz. Ela está a dizer que, enquanto eu trabalhava arduamente a remover estrume de porco nas montanhas, ele estava a namoriscar com as raparigas. Pedro, seu animal de merda. Eu estou a trabalhar arduamente a criar porcos nas montanhas, e tu estás a fazer isso nas minhas costas. O Pedro veio-me de repente, deixando-me ainda mais irritada. Está envergonhada agora. Sabes como é difícil para mim limpar estrume. Vais trair o teu irmão por causa de uma mulher. Uma voz fria veio detrás de mim. Então ainda não quer. Virei-me e deparei-me com o olhar frio de Maria. Ela olhou para mim, virou-se e foi-se embora. Eu disse-te para parares de falar, Pedro cerrou os dentes. Vá confortá-la. E se ela acabar contigo e depois me disser para acabar com o meu namorado? O meu namorado é o melhor amigo dela. Era noite quando encontrei Maria. Estava encolhida num quarto, ofegante. Não pude deixar de me queixar. Serão todos estes quartos temáticos uma forma desta jovem chorar em segredo? E há espelhos por todo o lado. Esta jovem está a tentar admirar a própria beleza enquanto chora. Quando me viu entrar, chorou ainda mais alto. João, já não te quero amar. No nosso segundo ano, disseste que a tua família não te deixava namorar. Tudo bem, espero. Tens-me evitado, e isso está a matar-me. Esperei tanto tempo para te formares e preparei-me para confessar os meus sentimentos por ti, mas estás a evitar-me de novo. Depois finalmente concordou e mentiu-me de novo. Nem pensar, disse eu, abraçando-a forte. Hoje, vou repreender o Pedro pelas suas palavras descuidadas. Ela continuou a soluçar, ignorando-me. Não tive outra alternativa senão recorrer ao meu último movimento, pressionando uma ligeira marca de batom na sua bochecha. Perdoa-me, querido. Os soluços pararam imediatamente, e uma pequena bolha ainda pairava no seu nariz. Contive um sorriso e continuei a beijá-la. Não fique mais zangada, querida. Eu disse que queria um beijo francês. Um som abafado veio do meu peito. Baixei a cabeça, tapando a boca, que estava mais dura que a de um pato. Querida, ensinei-te como se faz e tu esqueceste. Forçando a Maria a olhar para cima, chamou-me pervertida com raiva enquanto nos refletíamos ao espelho. Não fiquei minimamente perturbada com a revelação, em vez disso, senti uma onda de excitação. Querida, não gostas? Ela corou, o seu pescoço ficando cor-de-rosa. Gosto. Engoli em seco e peguei na pessoa mole. Se boazinha, mostra-me o tema do próximo quarto. 11. Acho que não consegue fazer isso. Isso é errado. A Maria ficou de pé na sua mesa e ladrou para mim. Aqueles quartos foram criados especificamente porque eu tinha tantos estilos de decoração desejados. Como pôde usá-los assim? Levantei os olhos da pilha de papéis e olhei para ela. O que há de errado nisso? Os temas não são para a experiência. Tenho medo que se aborreça, por isso vou preparar mais alguns quartos com estilos diferentes, não é? Você. O rubor subiu-lhe novamente às orelhas. De qualquer forma, não tem permissão para o fazer. Se fizeres isso outra vez, manda alguém construir uma cave. E uma gaiola para ti. Ok, respondi secamente. Pode entrar e experimentar quando quiser. A Maria bateu o pé e virou-se com raiva. Olhei para a porta a bater, sentindo-me impotente, mas também um pouco animado. Em que quarto a minha esposa estará à minha espera esta noite? 12. João. Enquanto jogava bilhar com o Pedro, de repente encontrei o príncipe. Ele chamou-me de repente. O meu couro cabeludo formigou e sussurrei ao Pedro, conseguimos vencê-los. Estava um pouco inseguro, devíamos conseguir lutar, mas e depois? Desculpem, o que estão a aprontar? Tiago aproximou-se de nós com uma expressão de impotência no rosto. Desculpe, mestre Tiago, disse eu, preventivamente, tentando acalmá-lo. Porque está arrependido. O Tiago olhou para mim com um olhar fantasmagórico. Não gosto da Maria há muito tempo. O quê? Como pode ser? Então por que é que me olhaste tão feio no portão da escola da última vez? Não pude deixar de perguntar. Não me estavas a avisar de novo.
O Tiago pareceu confuso. Após uma longa pausa, de repente percebeu: eu não estava com a minha invisibilidade ligada. Semicerrei os olhos para ver melhor. Devias ter-me avisado antes. Sabe como é difícil criar porcos? Estou preso pela minha mulher há muito tempo, e a vergonha é toda minha. O Tiago olhou-me com compaixão. Desculpe, mas consegue imaginar o medo de acordar um dia amarrado a uma cama, rodeado de várias mulheres idosas? A tua mulher fez isso? Tiago cerrou os dentes. Ela disse que se ousar voltar a demonstrar interesse por ela, não será tão simples como amarrar-me e não fazer nada. Como ousaria eu aproximar-me de si? A sua esposa é capaz de o fazer. Pedro, sim, a sua mulher. Tem cuidado da próxima vez. Eu. 13. Querida, quando é o casamento? Olhando para o Pedro e para a noiva felizes no palco, a Maria pegou na minha mão e sussurrou-me coquete: começamos primeiro. Teu pai não consultou uma cartomante. Só podemos casar no próximo ano. Belisco-lhe o rosto e tentei acalmá-la, impotente. Mas eu. Os lábios de Maria curvaram-se e ela estava prestes a chorar novamente. Suspirei: Maria, este truque não vai resultar. Ok, disse ela, olhando para os dedos com tristeza depois de ter sido exposta. Então vou ser mãe esta noite, disse ela passado um momento. Maria. Tens vergonha. Por que é que hei de ter vergonha do meu próprio marido? Murmurou ela baixinho, e depois sussurrou-me a brincar ao ouvido: ok, querida. Ok. Enquanto os noivos trocavam alianças no palco, apertei-lhe a mão. Então não me impeça. A Maria corou e cerrou os dentes: João. Eu sou a chefe. Ok, és a chefe. Eu ria-me por dentro, mas cada vez que ela me implorava com lágrimas, não agia como a chefe, a minha mulher. Esqueça, não importa o que ela dissesse. Se eu falasse demais, ela recomeçava a coisa do sexo forçado. 14. A cerimónia chegou ao momento do brinde, e Pedro chegou com a noiva. Assim que brindamos, Pedro disse, em tom de brincadeira: irmão, os olhos da Maria estavam colados às nossas alianças quando nos viu a trocar. Não a faças esperar impacientemente com essa tua data de casamento do mestre. Maria retorquiu logo: quem está impaciente? Eu só acho o véu lindo. Mesmo assim, a sua mão apertou secretamente o meu braço, uma ponta de frustração aparente. Sorri e acalmei as coisas: está quase na hora. É na próxima primavera. Por isso, ela usará um véu mais bonito. A Maria ficou finalmente satisfeita e beliscou-me secretamente a cintura, um toque suave como cócegas. Peguei na sua mão, sentindo o calor da sua palma contra os meus dedos, e uma sensação de paz encheu o meu coração. Desde que nos tornámos amigas, esta rapariga sonha com um casamento de verdade. Ela não o diz em voz alta, mas guarda secretamente vídeos de casamento sempre que vê um. De vez em quando, arrasta-me pelos folhetos das empresas de casamentos, dizendo: este arranjo de flores é lindo, quero macarrões cor-de-rosa na mesa dos doces. O tempo voou e, num ápice, era véspera do nosso casamento. Maria e as damas de honor trabalharam no provador até à meia-noite, queixando-se de que a saia do vestido não era suficientemente gira e que não havia pérolas suficientes no véu. Encostei-me à porta do provador, observando-a rodar em frente ao espelho, com os olhos cheios de sorrisos. Se continuar a escolher, o noivo não vai poder esperar amanhã. Quem diria? Ela encarou-me, mas não conseguiu conter o riso. Este é o vestido mais importante da minha vida, por isso é claro que tem de ser perfeito. Aproximei-me, ajeitei-lhe o véu e sussurrei: para mim, ficas bem com qualquer coisa. As suas orelhas coraram instantaneamente e ela virou-se, sem jeito, enterrando o rosto nos meus braços. No dia do casamento, de madrugada, os padrinhos puxaram-me para cima para me arranjar. O Pedro deu-me uma palmadinha no ombro e disse com um sorriso: precisas de beber mais hoje, senão a Maria não te deixa ir. Sorri e concordei, mas o meu coração estava cheio de expectativa, imaginei-a a caminhar na minha direção no seu vestido de noiva inúmeras vezes. Na hora auspiciosa, as portas da igreja abriram-se lentamente. Parada no final da passadeira vermelha, avistei Maria imediatamente. Vestia um vestido de noiva branco bordado com pérolas delicadas, o véu delicadamente caído sobre os ombros. O seu pai segurou-lhe a mão enquanto ela caminhava na minha direção. A luz do sol que se filtrava pelas janelas da igreja lançava sobre ela um brilho dourado. Os seus olhos sorriam, mas um fio de lágrimas brilhava através deles, fazendo o meu coração apertar. Estou aliviado por deixá-la nas suas mãos. A voz do pai da Maria embargou quando colocou a mão dela na minha. Seja bom para ela e não a deixe sofrer qualquer sofrimento. Abanei a cabeça vigorosamente e segurei a mão de Maria com força. Tio, não se preocupe. Eu vou. Enquanto trocávamos as alianças, a Maria olhou-me nos olhos, com a voz um pouco tensa. João, nunca mais me deves intimidar. Deves obedecer-me em tudo. E deves dizer-me que me amas todos os dias. Coloquei delicadamente o anel no seu dedo anelar e disse seriamente: ok, farei o que me disseres. De agora em diante, diz que me amas 3 vezes por dia, uma vez de manhã, uma vez ao meio-dia e uma vez antes de dormir.
Ok. As lágrimas caíram-lhe dos olhos, mas ela sorriu e assentiu. Ok. A família e os amigos na plateia aplaudiram, e Pedro até assobiou, arrancando gargalhadas a todos. Na recepção do casamento, a Maria foi provocada pelas damas de honor, que lhe pediram para contar uma história engraçada sobre o nosso namoro. Corando, contou a primeira vez que fez birra comigo, insistindo para que eu ficasse acordado toda a noite a ver um filme de terror com ela. Ficou tão assustada que se escondeu nos meus braços, sem conseguir abrir os olhos. Acrescentei com um sorriso, mais uma vez, ela ameaçou obrigar-me a ter relações sexuais, e encurralou-me no escritório. Ela corou e não conseguiu dizer uma palavra durante muito tempo. Todos riram. A Maria, morticada, tentou esconder-se nos meus braços, mas eu segurei-a com força. Ela sussurrou-me ao ouvido: João, fizeste de propósito. Inclinei-me e sussurrei: claro que sim. Só queria que todos soubessem como a minha mulher é adorável. Após a cerimónia, segurei a mão da Maria e percorri o caminho repleto de pétalas de flores. A brisa da noite, trazendo a fragrância das flores, balançava o seu véu. Ela encostou-se a mim e sussurrou: na verdade, já há algum tempo que deixei de invejar o casamento dos outros. O nosso foi ainda melhor do que eu poderia imaginar. Segurei-lhe a mão com força e baixei-me para lhe beijar a testa. Temos muitos outros dias maravilhosos pela frente. Por exemplo, podemos ir de lua de mel no próximo ano. Não queres ir à Islândia ver auroras boreais? Podemos até ter um corgite que gostes, passear o cão juntas todas as manhãs e aconchegarmos no sofá para ver filmes juntas à noite. Os seus olhos brilharam e ela assentiu vigorosamente. Ok. Também cozinharemos juntas. Lavarás os legumes e eu orientar-te-ei. Sorri e concordei. Ok, farei o que me disser. Serás sempre a minha chefe. O luar lançava sobre nós uma longa sombra. Eu sabia que aquele casamento tardio era apenas o início da nossa felicidade. Nos dias que se avizinhavam, quer nas necessidades cotidianas mundanas, quer nas aventuras românticas da poesia de terras distantes, eu seguraria a mão de Maria e caminharia com ela. Porque sei que, enquanto ela estiver ao meu lado, todos os dias serão os melhores. Fim do artigo.